amores, tudo bem? Como prometido, vou passar para vocês o que a gente viu na nossa aula de hoje, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa-me ver. Sim. Bom, seguinte, eu vou passar de novo a correção que eu tinha feito desse exercício aqui da página 61, sim? Só para vocês terem uma noção aqui, mas a gente estava falando da perífrase de futuro, tá? E aí eu falei para vocês o seguinte, esses daqui eu já tinha feito na última aula online, tá? Na última aula que deixei, e também tinha deixado no Classroom, mas enfim, caso ficou alguma dúvida, eu também cheguei a corrigir hoje de novo, vou passar aqui rapidinho, tá? Essa primeira aqui, ó, ficou, estás com maletas porque vais a viajar. Yo estoy con un espejo porque voy a pintar un autorretrato. E ellos estão em la cola porque vão a ver uma película. E eu falei para vocês que cola não era cola, é fila, tá? Cola que a gente está acostumado é pegamento. E por último, estás nerviosa porque vas a ter uma prueba, sim? E depois, empezamos com este texto. Sim? E comecei a falar para vocês sobre trabalho voluntário, sim? Então, começamos a falar sobre trabalho voluntário, eu falei para vocês sobre as coisas que eram legais do trabalho voluntário, o Pedro e o Enzo falaram um pouquinho sobre o que eles tinham feito de trabalho voluntário, eu falei para vocês que é legal, né, que a gente faz ações, né, para ajudar as pessoas que precisam, né, que é bacana, porque a gente consegue bastante benefícios para nós mesmos, né? A gente não ganha bens materiais, né? Bens financeiros, mas a gente adquire experiência, a gente adquire coisas benéficas para a nossa vida, né? Para as nossas experiências de vida, né? E aí a gente leu coisas assim, né, nesse texto aqui, falando de ventajas que tiene de hacer trabajo voluntario, ¿sí? Entonces, hacer voluntariado es una opción muy gratificante en cualquier momento de nuestra vida, tanto para la persona que lo ejecuta como para lo que lo recibe. Sí, entonces, el voluntariado puede ser una actividad muy interesante por los siguientes motivos. Então, aqui a gente vai ver os motivos que são importantes de fazer trabalho voluntariado. Ayudas e te ayudan. Colaboras con personas que realmente lo necesitan, pero esta ayuda que da es recíproca. Tú te sientes útil y ellos agradecen mucho tu implicación. Esto es lo que más aporta el voluntariado. Aprendes de personas diferentes, conoces mucha gente de diversos ambientes e entornos. Tu mente se abre a nuevos puntos de vista que no habías contemplado. Aprende a no guiarte por la primera intención y a no juzgar a nadie sin conocerlo previamente. Todos en algún momento en nuestra vida necesitamos ayuda. Te gratifica a nivel personal. No hay nada que te alegre más el día que ver que tu labor y tus consejos han ayudado a alguien a mejorar su vida y además te lo agradece. Sirve para tener la mente activa, hacer una actividad concreta, hace que tu cabeza genere más y más ideas que te pueden ser útiles. Relaciónate con otras personas, puede llevarte a nuevos contactos profesionales, es una manera más de hacer networking y dar a conocer tu manera de trabajar. Ganas experiencias, el voluntariado te permite aprender, ya sea a través de cursos y formaciones, colaborando en proyectos concretos, en actividades de tiempo libre con niños o mayores, incluso puede llegar a descubrir una nueva vocación o habilidad.
puedes aprovecharlo para reflejarlo en tu CV, currículo, ¿sí? El voluntariado te permite demostrar que eres una persona activa y comprometida, hecho que puede resultar de gran valor para um recrutador. Então, foi aí que a gente começou a falar que o trabalho voluntariado é muito importante. Eu comentei com vocês que eu dava aula de graça, voluntariado e tal, que isso me deu oportunidade para viajar, para conhecer outras cidades do mundo, trabalhar com outras pessoas de outros lugares, né? E foi muito bacana, tá? Nisso, a gente acabou fazendo o exercício 2, né, dessa unidade, dessa página, tá? E o exercício 1, na verdade, ele era de gramática, porque a gente tinha que pegar e trocar os verbos, cambiar os verbos de las oraciones seguintes para perífrases de futuro, tá? Ou seja, verbo ir mais o a mais o verbo principal. Então, a gente tinha lá, ellos agradecerán mucho tu implicación. Então, ficaria assim, ellos van a agradecer mucho tu implicación. Aí a letra B, el voluntariado te ajudará a desarrollar habilidades. El voluntariado te va a ayudar a desarrollar habilidades. Mejorarás tu currículo. Va a mejorar tu currículo. Você. D. El trabajo voluntario te pondrá en contacto con otros profesionales. El trabajo voluntario va a ponerte en contacto con otros profesionales. E. Los reclutadores que vean tu currículum sabrán que eres una persona activa y comprometida. Los reclutadores que vean tu currículo van a saber que eres una persona activa y comprometida. Los esfuerzos de voluntariado harán que te vincules a más personas. Los esfuerzos de voluntariado van a hacer que te vincules a más personas. El voluntariado te dará la oportunidad de descubrir una nueva vocación o habilidad. El voluntariado te va a dar la oportunidad de descubrir una nueva vocación o habilidad, ¿sí? Entonces, as respostas estão aqui, né? Contestadas para essas aqui. E o 2 foi justamente o que eu falei, que a gente começou a falar sobre quem tinha feito já trabalho voluntário, como era importante, como que a gente se sente gratificante, a gente se sente feliz, que é muito bom, por exemplo, quando você faz doação, por exemplo, o Pedro começou a falar de doação de brinquedos, né, tudo, como a gente vê as crianças felizes, né, quando elas recebem essas doações, então isso é bem emocionante pra gente, né. E aí depois, pessoal, eu comecei aí a falar para vocês da nossa apostila 2, né? Que foi justamente... Deixa eu ver se vou abrir a certa. Não abri a certa aqui, peraí. Que na apostila 2 a gente começou a trabalhar falando de Cuba, né? Que eu falei para vocês sobre eu comecei a trabalhar sobre isso aqui. Aí eu vou fazer diferente aqui com vocês. Certo? E aí eu comecei a falar para vocês dessa parte aqui, ó. A gente começou a ver isso aqui, certo? Então a gente começou a ver sobre Cuba. Eu comecei a falar sobre Cuba. Por quê? Porque eu comecei a explicar para vocês que justamente, tá? Cuba, aqui tem algumas características, tal. Então, Cuba, ele é um país da América Latina, eu expliquei isso para vocês, tá? Fala a língua espanhola, né, tal. Só que ele tem algumas características, tá? Diferentes. E eu falei para vocês que ele é uma ilha ali perto do Caribe, tá? E a colonização foi um pouquinho diferente, tá? Tem alguns aspectos ali diferentes, então eles vão ter variações linguísticas, vão ter alguma entonação ali do espanhol diferente, né? E também
o que acontece? Ela foi por tempo uma ilha ali meio fechada, lembra? Eu falei para vocês também sobre isso. Eu falei que depois a gente ia falar mais sobre isso, porque ela foi uma ilha de socialismo, tal, do Fidel Castro. Falei que a capital de Cuba era Havana, né? A gente ia estudar um pouquinho mais também sobre isso. E por ser uma ilha ali tropical, a gente tinha que falar sobre as características aqui. Então, no livro de vocês, na apostila nova, agora falando sobre a apostila nova, apostila 2, tá? Então, vocês tinham aqui na página 12 da apostila 2, tá? Vocês tinham aqui no exercício, né, para começar, a gente vai ter aqui algumas figuras, tá? Características. E aí a gente tinha que discutir, a gente começou a discutir sobre elas, né? A primeira delas, eu tenho duas opções aqui de praias, né? Se vocês forem ver, tá? A gente tem duas opções aí de praias, né? A gente tem aqui uma praia que é tipicamente que hace muito, muito calor e outra que tem neve, sim. E a gente tinha que descobrir quais delas tem em Cuba. Obviamente, a playa com mucho sol, sim. Então, esta, com mucho sol, sim. No 2, a gente tinha que descobrir que tipo de música tem em Cuba. Se é tango ou se é salsa. E aí eu expliquei para vocês que o tango eu tenho mais lá na Argentina. E aqui eu tenho a salsa, tá? Que é o que eu tenho lá em Cuba, certo? Depois do 3, a gente estava até comentando, eu falei para vocês que Cuba é muito conhecida por ter médicos, tá? Médicos muito bons, tá? Então, não é conhecida pela engenharia, engenheiros civis, não, é conhecida por médicos, sim, por médicos. E é conhecida também por béisbol ou la pelota. Béisbol ou la pelota. Não é conhecida por futebol, como é Brasil, por exemplo, ou como é Argentina, ¿sí? Não é conhecida por isso, é conhecida por béisbol ou la pelota, ¿sí? E aí a gente parou por aqui e eu falei que a semana que vem a gente ia começar a falar sobre um pouquinho da história de Cuba e do socialismo, como era tudo isso, porque é uma ilha que fala espanhol, mas que é um pouquinho diferente dos outros países que falam espanhol também aqui da América Latina. Tudo bem, Otávio? Então essa foi a nossa aula de hoje, certo? Beijos para vocês, uma boa semana e até a aula da próxima semana. Fiquem ligados aí no Classroom, tá? Porque a Pro vai mandar para vocês aí alguns exercícios aí para vocês fazerem, tá? E levar aí alguns pontinhos, tá bom? Beijos. Beijo vocês.